A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma norma positivada que ostenta como principal atributo a inserção no ordenamento de regras que têm por finalidade cuidar da vigência no tempo e no espaço de outras leis. A respeito da LINDB, assinar a alternativa correta. A lei vigerá até que outra modifique ou a revogue, ainda que destinada à vigência temporária. Não, se é destinado à vigência temporária, é vigência temporária. Horas, bolas. Como é que apaga? Deixa aqui como errada. Eu clico e dou uma arrastadinha. É admissível a alegação de desconhecimento da lei para esquivar do dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil de contrato aquiliana. A responsabilidade aquiliana é responsabilidade contratual. O que era a responsabilidade aquiliana mesmo? Candidata Aline. Candidata Aline, o que é aquiliana? Calcanhar de Aquiles. Responsabilidade aquiliana, salvo engano, é responsabilidade contratual. Responsabilidade aquiliana é a responsabilidade objetiva. Extracontratual é a responsabilidade que decorre da inobservância da norma jurídica por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, viola direito e causa dano a outra, ainda que exclusivamente moral, né? Em síntese, o que seria a responsabilidade aquiliana? Então, é admissível o desconhecimento da lei para se pesquisar a responsabilidade civil aquiliana? Não, né? Mas o que é responsabilidade aquiliana? Para ocorrer responsabilidade civil, é necessário ação, omissão da gente, culpa, dolo e o nexo, né? 4 elementos: ação, culpa, dolo, nexo e o dano. Então, ação, dolo ou culpa, ação ou omissão. 1. Dolo ou culpa. 2. Nexo de causalidade. 3. E o dano, 4. Então, é ação ou omissão 1, dolo ou culpa 2, relação de causalidade 3 e o dano 4. A responsabilidade civil é isso. Contratual depende do contrato. A responsabilidade civil é necessário esses 4 elementos: ação ou omissão 1, dolo ou culpa 2, nexo de causalidade 3 e o dano 4. Agora, a responsabilidade contratual, o nome já diz, depende do contrato. Agora, a responsabilidade civil extracontratual, ela é conhecida como aquiliana. Então, temos a civil, olha que site incrível, LFG Jus Brasil. Temos 3 responsabilidades aqui: a civil, a contratual, a civil extracontratual. Então, temos a civil normal, a civil contratual e a civil extracontratual, tá? Candidata Aline, qual a diferença da responsabilidade civil? Da responsabilidade civil contratual e da responsabilidade civil extracontratual. Excelência, são 3 responsabilidades: responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. Então, são 3 responsabilidades civis: a civis comum, a civil contratual e a civis extracontratuais. Civil comum, eu já falei, é necessário que se coadunem 4 elementos: ação ou omissão 1, dolo ou culpa 2, relação ou nexo de causalidade 3 e o dano 4. Agora, a outra, responsabilidade civil contratual, como o nome já diz, ocorre pela presença de um contrato, tá? Assim, o contratado, ao unir os 4 elementos da responsabilidade civil, que eu já disse, ação ou omissão, dolo ou culpa, nexo de causalidade e mais o dano, então ocorrerá a responsabilidade civil contratual e tem que ser ocorrida dentro de um contrato. Agora, a responsabilidade civil extracontratual é a conhecida como aquiliana, do Aquiles, calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles, eu não sei se tem a ver com isso, mas na minha cabeça é o seguinte: a responsabilidade civil extracontratual, que é a aquiliana, o agente não tem vínculo contratual, mas ele tem um vínculo legal. Uma vez que, pelo descumprimento de um dever legal, o agente, por ação ou omissão, com nexo de causalidade ou dolo ou culpa, causará um dano à vítima. Ambas estão no artigo 186 do Código Civil. Então, a responsabilidade civil extracontratual é a responsabilidade aquiliana. Não sei para que esse nome tão complicado para a gente falar responsabilidade civil aquiliana.
É um nome tão complicadinho. Então, tem a responsabilidade civil contratual e extracontratual. Simplifica, tá? A do contrato decorre do contrato e a extracontratual decorre de lei. Então, alguns doutrinadores classificam a responsabilidade civil do administrador como sendo aquiliana ou extracontratual, porque que vem do direito ou da própria lei. Então, aquiliana é a responsabilidade que vem do direito, da lei, tá? É a extracontratual, essa é a aquiliana. Nossa, eu achei que era outra coisa, tá? Então, vamos lá, letra C. A nova lei, ao entrar em vigor, passará a produzir efeitos imediatos, respeitados a pena a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. A nova lei, ao entrar em vigor, passará a produzir efeitos imediatos. Aqui não tem que esperar 45 dias do vacatio legis, respeitando apenas a coisa jurídica, apenas, e o prazo. Eu acho que tem que esperar o prazo, tá? Tem que esperar a coisa julgada, respeitar o direito adquirido, o ato de perfeito, mas também tem o prazo, né? Isso que eu tô achando. Vamos deixar ela meio em aberto, porque não tá tão errada, mas vamos ver uma pior. D. Invocada por qualquer das partes, lei estrangeira para a solução de determinado caso, caberá ao juiz diligenciar para conferir o texto e chancelar a vigência da lei suscitada pela parte. Se a pessoa invocar, né, as partes invocarem uma lei estrangeira para solucionar um caso, caberá ao juiz diligenciar para conferir o texto, a chancelar a vigência da lei. Olha, eu acho que o juiz ele tem que pedir para traduzir. Ele não vai ele mesmo, né? Então, vamos ver aí. Eu acho que ele pede para traduzir. Tradutor juramentado, não tem um negócio assim? E a sentença estrangeira produzirá efeitos em território nacional desde que homologada pelo STF. Não é o STJ. Então, eu vou nascer. Mas tá difícil, viu? Realmente não tá muito bonita C. Sabe por quê? Eu acho que essa questão C, eu preciso ler o artigo, que agora eu não tô achando o artigo da C. Deixa eu achar aqui. Artigo 6º da LINDB. Vou ler para vocês, artigo 6º, para você alinhar e acorde. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Então, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado. Então, a lei em vigor ela terá efeito imediato. Então, está escrito a lei em vigor. Então, já publicou, já passou. Então, subentende que a lei em vigor já publicou e já passou o prazo de vacatio legis. Então, artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Só para ficar clara a letra A, o erro da letra A é assim, não se destinando à vigência temporária. Ou seja, se for vigência temporária, ela para, né? Se não se destinar à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Esse é o correto. E a letra B, o certo é assim, ninguém se escusa a cumprir a lei alegando que não a conhece. É o artigo 3º da LINDB. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E o artigo 6º é a correta, eu acabei de ler. A lei em vigor, que é a letra C, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E letra D. Mentira, isso aqui tá... Quem que é que vai provar o texto, a vigência, etc? É o juiz ou são as partes? Não. Artigo 14 da LINDB. O juiz não conhecendo... não conhecendo a lei... Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz de quem a invoca prova do texto e da vigência.
Então, o juiz pode pedir a prova do texto, da vigência, para a própria pessoa que está trazendo aquela lei. Ela que deu o trabalho de provar, né? E a letra E. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, artigo 15 da LINDB. Será executada no Brasil, tá? A sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Letra A. Lei haver sido proferida por juiz competente. Letra A, haver sido proferida por juiz competente. Letra B, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. C, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. D, estar traduzida por intérprete autorizado. E letra E, ter sido homologada pelo STF. Como assim? A letra E está falando assim, desde que homologada pelo STF. Aí aqui, na LINDB, está falando homologada pelo STF. Como pode? Tá errado isso aí, né? Como assim, gente? A LINDB tá errada? Letra E, o que o professor falou? Os requisitos para que a sentença estrangeira possa ser executada no Brasil encontram-se no artigo 15 da LINDB. Letra A, haver sido proferida por juiz competente. B, terem sido as partes citadas ou haverem legalmente verificado a revelia, né? C, ter passado em julgado a sentença, estar revertida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que se proferida. E D, estar traduzida por intérprete autorizado. E E, homologada pelo STF. Cuidado! Pois a emenda 45, que a emenda 45 alterou, estava realmente escrito STF, mas a emenda 45 gerou alteração, que foi cabendo ao STJ e não mais ao STF. Então, aqui ó, STJ, risca o STF. Risquei mesmo, tá? Risquei, pronto. Fim da questão.